Então, queridos, só para terminar o devocional de hoje, dia 7, eu estava ali falando sobre muitas e muitas revelações do Senhor, que o Senhor não faz nada aleatoriamente, que o Senhor não é um Deus de confusão, que o Senhor não é um Deus de coincidência, né? Para nós cristãos não existe coincidência, né? Não existe, queridos. Já teve momentos na minha vida de estar precisando de um valor na conta e o Senhor preparar pessoas para colocar justamente aquele valor na nossa conta. Nossa conta por 2 vezes aconteceu. O Senhor é sempre um Deus de providência, não é um Deus de coincidência, é um Deus de chamada, é um Deus de propósito. E como eu estava dizendo lá no devocional antigo, eu vou tentar ler aqui o livro hoje, mas o nosso título fala: Você foi escolhido, né? Então, como eu tenho a certeza para que eu fui chamado, para que eu nasci, para que eu fui escolhido, que foi para levar esse evangelho de salvação, para levar esse evangelho falando da eternidade, falando da palavra de João 10, 9, 11. Eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem, né? Eu estava dizendo lá que o Senhor não é Deus de coincidência, né? Nem não é de aleatório. Quando o Senhor falou para mim, né, sobre a porta, o Senhor foi confirmando de várias maneiras, né? O Senhor levou meu irmão pedindo para abrir a porta, e o devocional do dia 9 de julho, né, estava ali falando sobre a palavra da porta, e que é dia 9 de julho. Dia 9 de julho é o dia do aniversário do meu irmão, e um devocional de 365 páginas, justamente no dia 9, o dia do aniversário do meu irmão, dizendo, né, sobre a porta, sobre a palavra de João 10, 9, 11. Não é coincidência de maneira nenhuma, né, queridos? E essa camiseta que a gente foi para um encontro, quando chegou lá, eu comprei essa camiseta, não sabia o que estava escrito aqui, e aqui está escrito porta em hebraico. O que foi pregado lá naquele encontro, naquele retiro, foi pregado sobre a porta, sobre a palavra de João 10, 9 e 11, que é o que está grifado aqui. Não sei se dá para vocês ler, mas fala que eu sou a porta. A palavra de João 10, 9 e 11 fala: eu sou a porta. Se entrares por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir, mas o Senhor é o bom pastor que deu a vida por nós. Então, querido, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós fomos escolhidos. Eu vou tentar ler aqui o devocional para vocês, que fala em 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para as maravilhas da luz. A nossa frase do dia de hoje fala assim: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. A palavra-chave de hoje é propósito. Então, queridos, temos que dar ouvidos a Deus. Quando eu estava ali naquele cantinho ali da chácara costurando, o Senhor vinha e falava para mim algo. Eu ia para o monte, ia orar, ia clamar a Deus, e o Senhor ia falando, e foi falando tudo, do jeitinho que o Senhor falou, as datas que Ele deu, o horário, o dia, aconteceu tudo, tudo, tudo como o Senhor mostrou. Então não tenho como duvidar de nenhuma vírgula do que o Senhor falou sobre esse evangelho de salvação, sobre esse evangelho, João 10, 9, 11, eu sou a porta, né? E também lá naquele congresso, eles deram essa cartolina com essa fotinha, e essa fotinha era justamente o que Deus tinha me mostrado no monte, um dia de oração, que falava sobre o projeto Semente do Bem. Deus falava para mim que minha mãe era uma sementinha do bem, que seria plantada, floresceria, geraria muitos frutos. Então o Senhor me deu essa foto, né, que nós já tínhamos feito ali, o slogan do projeto, já era um canal no YouTube. Então, queridos, tudo é com revelação do Senhor. E eu vou tentar ler aqui para vocês. Desculpe a correria, que meu tempo está acabando. 7 minutos eu tenho, 7h38. Então, fala assim: inicio esse dia com uma pergunta muito importante. Você sabe para o que nasceu? O seu propósito aqui na Terra? Essa pergunta precisa ser respondida para você mesmo. O texto que lemos diz que somos povo exclusivo de Deus, criados e separados para Ele, a fim de anunciar a grandeza do Pai. Entenda que você foi criado com um grande propósito. Quando estamos alinhados ao propósito de Deus, chegamos onde jamais poderíamos imaginar, pois Deus Pai é o único que
pode transformar pessoas improváveis em homens e mulheres que marcam histórias de uma geração. Algo que aprendi desde cedo é que viver fora do propósito de Deus é a pior que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Quando me dei conta que não havia consultado Deus para saber que faculdade cursar, resolvi fazer isso e entendi claramente no meu coração que deveria mudar. Tranquei a matrícula do curso de economia, que estava no 7º período, e atendi ao chamado de Deus iniciando a faculdade de teologia. Isso daqui é o autor falando, né, que ele ia se formar em economia e ouviu a voz de Deus e fez teologia. E hoje ele é escritor desse livro, que é uma bênção. Quando você entende o seu propósito neste mundo, tudo muda e algumas rotas da vida precisam ser reprogramadas. Então não estranhe se Deus mudar a sua história de forma radical. Mas ao virar a chave para essa nova vida, precisa vir de um posicionamento seu. Você não pode ficar parado esperando tudo mudar e sua vida fazer sentido. Lembre-se, só ouve a Deus quem para e presta atenção em sua voz. Não permita que nada o afaste de do que você nasceu para ser, pois seu propósito está escondido no Senhor e somente Ele poderá revelá-lo a você. Queridos, desculpe essa correria, esse atropelo, mas eu precisava ler para vocês e falar que você é escolhido, você tem um chamado, você tem um propósito de Deus nessa terra, né? Como diz aqui a nossa frase do dia, sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. A palavra é propósito. Então vamos sim estar com o nosso coração alinhado ao coração do Senhor, ouvindo a voz dele, o direcionamento dele para saber o propósito, para que nós viemos na terra, todos viemos nessa terra com propósito, com um chamado. Então, queridos, que você possa receber de Deus, né, a direção do seu chamado, do que você veio, né, o porquê que você está nessa terra, que todos nós temos um chamado muito especial de Deus, né, como José teve seu chamado, fez de acordo com o que Deus queria e foi, né, governador do Egito, mas também tem Sansão, que tinha um chamado lindo, né, de libertar o povo dos filisteus, mas que se perdeu na caminhada e não viveu aquele chamado. Então, que nós possamos estar alinhados com o Senhor, para que nós não nos perdemos no caminho e deixemos de viver o chamado do Senhor.